Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor nesta manhã. Deixe-nos assentar, queridos. Continuaremos na presença do Senhor. Uma manhã gloriosa, ao qual o Senhor já tem falado em nossos corações, através desses lindos louvores que temos já ouvido nesta manhã. Acreditamos que o Senhor ainda tem mais alguma coisa para nós aqui. Acreditamos que nesta manhã o Senhor ainda tem algo a realizar em nossas vidas. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo de número 5. Uma passagem bíblica muito conhecida da igreja. Livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Peço a ajuda do Espírito Santo nesta manhã, para que o Senhor possa falar de acordo com a nossa necessidade, que o Senhor possa nos ensinar nesta manhã, através da sua doce e linda palavra. Reis, capítulo 5, leamos alguns versículos desta passagem, que diz assim a palavra do Senhor: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque ele e o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai e peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado?
e voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, cuja presença estou, que a não tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Amém. Amém. Queridos, nós encontramos nessa passagem uma passagem muito linda da Bíblia Sagrada, uma passagem inclusive muito pregada da Bíblia Sagrada, usada pelos evangelistas, pelos pastores. E é uma mensagem que Deus tem falado de muitas formas, de muitas maneiras para o seu povo. Mas eu acredito que nesta manhã o Senhor tem algo novo para nos ensinar através desta passagem. E nesta manhã o Senhor tem algo novo para nos ensinar através da vida do general Naamã. Eu acredito que nesta manhã o Senhor ainda continuará a falando conosco. E eu quero nesta manhã intitular esta mensagem com as 3 doenças de Naamã. Gostaria de colocar este título nesta mensagem, porque discorrendo este texto, nós encontramos aqui 3 doenças que existiam no general Naamã. Muitos podem dizer: olha, eu tenho aprendido que a única doença que Naamã tem é a sua lepra, ou tinha. Alguém pode dizer: a única doença que eu consigo enxergar nessa passagem de Naamã é a sua lepra. Mas discorrendo o texto, nós conseguimos encontrar aqui o grande general Naamã com mais 2 grandes doenças na sua vida, e acredito que eram piores inclusive do que a sua lepra, porque a lepra estava alojada em seu corpo, a lepra estava alojada na sua carne. Mas como nós sabemos que o homem ele é composto de espírito, de alma e de corpo. O homem não é somente a sua carne. O homem não é composto somente da sua matéria. Ele é composto de um espírito que o Senhor o deu, que quando ele morrer, a Bíblia diz que esse espírito vai tornar para o Pai. A Bíblia diz que quando nós morremos, o nosso espírito ele volta para o Senhor. A carne vai para o pó, o espírito vai para o Senhor, e nós temos ainda uma alma que é onde está localizado o nosso intelecto, é onde o nosso eu está localizado, o nosso conhecimento, os nossos pensamentos, as nossas lembranças ficam guardadas na nossa alma, e é essa que nós teremos que dar conta dela diante do juízo de Deus naquele grande dia. Então o homem
está dividido em três partes. Ele é um corpo, que é a matéria, que um dia ela voltará ao pó. Ele é um espírito, que um dia voltará a Deus, aonde o Senhor tomará de volta. E tem a sua alma, que é aonde passará a eternidade, ou no céu ou no inferno. Então o homem é composto dessas três partes. E eu consigo enxergar aqui neste texto que Naamã não estava somente doente do seu corpo físico. Sim, nós vemos aqui no seu corpo físico que a lepra tinha atacado o seu corpo físico, que a lepra estava dominando o seu corpo físico. Mas lendo esta passagem, eu vejo que a alma de Naamã também estava doente. Eu vejo aqui nessa passagem que a alma de Naamã também estava infectada por uma doença contagiosa chamada orgulho. Eu vejo que a carne estava contagiada pela lepra. E eu vejo aqui que a sua alma, o centro das suas emoções, o lugar que Deus precisa habitar, o lugar onde as decisões do homem têm que ser tomadas. Eu vejo a sua alma preenchida não com o Espírito do Senhor, não com a palavra de Deus, mas eu vejo a sua alma preenchida de grande orgulho. Que nós vemos que quando ele chegou diante da casa do homem de Deus, ele não teve a coragem nem mesmo de descer do seu cavalo para ir lá falar com o homem de Deus. Por causa da sua grande posição, o orgulho era muito grande na sua vida. Então, este era o grande problema da alma de Naamã. No corpo era a sua lepra, na alma o seu orgulho. E temos mais uma doença que nós identificamos no final dessa leitura, que é a doença do espírito de Naamã. Nós vemos aqui que Naamã era um homem idólatra, como nós vemos aqui no último versículo dessa leitura. Nós encontramos aqui o general Naamã sendo um homem que idolatrava outros deuses. Nós vemos aqui que Naamã estava idolatrando outros deuses. Então nós encontramos nesse texto três doenças de Naamã. Ele era leproso no corpo, ele tinha o seu orgulho deixando a sua alma doente, e nós tínhamos aqui a doença do espírito, que era a sua idolatria. E olhando essa passagem, algo me liga, me faz ligar essa passagem à nossa vida cotidiana, à nossa vida dos dias atuais, principalmente quando eu trago essa passagem para a vida familiar, principalmente quando nós trazemos essa passagem e começamos a olhar ela com uma luz voltada para o casamento, para a família. Nós vemos aqui muitos ensinamentos que nesta manhã com certeza nós aprenderemos alguma coisa. Falando um pouquinho do general Naamã, ele era, como a Bíblia diz, um grande homem para o rei da Síria. Naamã era um general que não perdia a batalha. Quando tinha alguma guerra, o rei da Síria logo dizia: envie Naamã, porque ele vai vencer essa batalha. Ele é um grande homem, ele vai vencer essa guerra. E Naamã teve várias guerras que ele foi vencedor, inclusive algumas delas contra o próprio Israel. Ele guerreou e venceu. Então Naamã era um homem que tinha uma alta posição social.
Ele era chefe dos exércitos do rei da Síria. Trazendo para uma posição dos dias de hoje, Naamã era o ministro da defesa. Naamã era aquele que comandava toda a força militar da Síria. E ele era um homem de muita posição para o rei da Síria. Ele era admirado pelo rei da Síria. Na Síria, acredito eu, que ele alcançou tanto respeito que ninguém era maior do que Naamã depois do rei da Síria. Porque o rei da Síria tinha a tranquilidade de, quando alguma guerra surgia, de ficar assentado no seu trono, muito tranquilo, confiante, sabendo que Naamã voltaria com a sua vitória. Então Naamã, através dessa admiração do rei, ele era considerado um grande homem, ele fez com que o seu orgulho se frutificasse na sua alma. Tem pessoas que não podem ocupar nenhuma posição que seja maior que os outros, que ele já começa a deixar o orgulho entrar na sua alma. Tem pessoas que você não pode pedir para ele subir na escada, que ele já se acha que é maior do que os outros, e o orgulho começa a invadir a sua alma. Tem pessoas que você não pode colocar ele para mandar nem em um animal, que ele já se acha o grande, se acha o poderoso, se acha o tal. Isso tem causado nos dias atuais, e desde a época de Naamã, uma doença muito feroz, uma doença que destrói profundamente em lugares que os olhos do homem não conseguem enxergar, que é o orgulho. Muitos poderiam dizer: Naamã tem uma grande doença no corpo, ele está muito leproso, mas a doença que estava na alma de Naamã, o orgulho que estava na alma de Naamã, era pior do que a lepra que estava em seu corpo. Então nós encontramos aqui um homem muito valoroso. Nós encontramos aqui um varão de muito respeito, mas, porém, leproso. Era um homem admirado por toda a sociedade. Era um homem que todos olhavam para ele e até diria: olha, eu queria ser como esse homem. Acredito que quando passava, os jovens olhavam para ele: olha, eu vou desenvolver uma carreira militar, e ainda você como general Naamã, olha a farda dele, que bonita, olha as condecorações, que bonita que são as suas medalhas que ele tem ganhado do rei, por ter servido de uma forma espetacular. Mas atrás daquela farda, atrás daquelas medalhas que Naamã tinha conquistado, tinha um problema sério escondido ali, que era a sua lepra. Ou as pessoas olhavam para a sua farda, as pessoas olhavam para a sua posição social, as pessoas olhavam para o seu peito cheio de medalhas. Então ele era valoroso diante da sociedade, mas porém leproso. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas no dia de hoje, queridos, estão vivendo uma vida de aparência dentro das suas próprias casas. Muitas pessoas hoje estão sendo admiradas lá fora. Muitos homens, muitas mulheres, muitos filhos
estão sendo admirados lá fora. Muitos filhos, muitas esposas, muitos maridos, muitas vezes estão sendo admirados dentro da igreja, pela igreja, estão sendo admirados lá no mundo, lá no seu ambiente de trabalho, lá na escola, só que ali só tem uma capa de aparência. Muitos, quando nós olhamos para ele, dizemos: ele é uma bênção, ele é uma bênção, ela é uma bênção. Mas nós falamos isso porque nós não estamos conseguindo enxergar debaixo da roupa bonita. Nós muitas vezes estamos falando isso porque nós não estamos conseguindo enxergar o que está escondido debaixo de um cargo, muitas vezes. Nós falamos isso porque nós não conseguimos enxergar o que está por trás de muitas coisas. O que eu quero dizer com isso, queridos? Que existem famílias hoje vivendo uma vida de aparência, assim como Naamã. Existem casais hoje vivendo uma vida de aparência, assim como Naamã, uma roupa bonita, a fachada muito linda, mas se a gente levantar um pouco a roupa, vai ver que está leproso. Tem muitos casamentos que há muito tempo já não são mais como deveriam ser, porque algumas coisas foram entrando, algumas coisas foram minando este casamento, que, como a Bíblia diz, que Deus fez um homem, plantou um lindo jardim, depois fez a mulher, deu como companheira do homem, e ali o Senhor instituiu a família naquele jardim. E o grande intuito de Deus ao instituir a família era para que ele pudesse ter comunhão com essa família. O grande intuito de Deus, quando fez o homem, quando fez a mulher, a grande prova é que ele queria ter comunhão com esta família. Prova disso é que todos os dias, no final da tarde, antes do dia virar, o Senhor vinha para ter comunhão com essa família que ele havia criado. Então Deus faz o Éden, coloca o homem dentro do Éden, coloca a mulher dentro do Éden. Então o Éden é a casa do homem. Hoje o Éden é a sua casa. Hoje o Éden de Deus é a minha casa. Hoje o lugar que o Senhor quer vir todas as tardes para falar conosco é na minha casa, é na sua casa. E Deus vinha e falava com o homem, mas nós vemos que o homem arrumou um jeito de atrapalhar essa comunhão que tinha com o Senhor dentro da sua casa. E como é conhecido da igreja, a mulher foi tentada pela serpente, a mulher foi enganada pela serpente, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos se abriram, o Senhor se entristeceu com o homem,
porque já não poderia mais ter a mesma comunhão com o homem. Mas o Senhor, desde o dia que fez o homem, o Senhor o ama. O Senhor, desde o dia que fez a mulher, o Senhor a ama. O Senhor, desde o dia que te criou, Ele te ama. Desde o ventre da sua mãe, Ele já havia te escolhido e estava já cuidando de você. Desde quando você foi concebida no ventre da sua mãe, o Senhor olhou para você e diz: eu te amo, filha, eu te amo, filho, e tenho um grande propósito para você, tenho uma família para você. Porque esse foi o propósito de Deus: fazer o Éden, mas dar uma família para o homem. E o homem agora é expulso do jardim. Deus coloca ele agora para lavrar a terra, para que ele não coma da árvore da vida e viva eternamente no pecado. Porque ele estava naquela condição que, se ele comesse da árvore da vida, naquela condição que ele estava, ele se tornaria um pecador eterno. Então Deus, para livrar o homem de se tornar pecador eterno, coloca ele agora para fora do jardim. E ali o homem começa a lavrar a sua terra, com suor, com lágrimas, para cuidar da sua casa. E nós vemos que o Senhor dá filhos para este casal. Nós vemos que o Senhor dá filhos para Adão e Eva. Nós vemos que o Senhor dá filhos para este casamento. E nós vemos que o Senhor continua depois vindo falar com o homem. Nós vemos que o Senhor depois continua vindo receber sacrifício dos homens. E agora nós encontramos Abel e Caim, já dois filhos crescidos de Adão e Eva, sacrificando ao Senhor. Nós encontramos agora Abel e Caim já sacrificando ao Senhor. E nós vemos que o Senhor vinha receber os seus sacrifícios. Nós encontramos aqui dois tipos de sacrifícios. Um que estava sendo recebido pelo Senhor, e outro que não estava sendo recebido pelo Senhor. E isso me faz traçar um paralelo sobre os nossos filhos nos dias de hoje, sobre filhos que sacrificam ao Senhor, filhos que obedecem aos seus pais, filhos que vivem no amor de seus pais. Mas eu consigo também aqui ver filhos que não sacrificam pelos seus pais. Eu consigo ver aqui na pessoa de Caim, filho que não dá valor ao sacrifício do pai, filho que não obedece aos pais. Queridos, se tem uma coisa hoje que tem preocupado, é um negócio chamado filho. Nós que somos pais, a nossa grande preocupação hoje chama-se filhos. Porque é um tal de um mundo querer plantar dentro da nossa casa o espírito de Caim. É um tal do mundo querer pegar os nossos filhos e deixar e fazer com que eles deixem de ser adoradores. Oh, meus queridos, coisa que preocupa hoje é filho. Mas nós temos que edificar um altar dentro da nossa casa. Nós temos que sacrificar ao Senhor todos os dias dentro da nossa casa, fazer com que os nossos filhos, eles amem ao Senhor, não por obrigação, porque tem muitos de nós
que estão querendo que o filho sirva ao Senhor através da cinta, através da ameaça, através de barganhas. Mas nós temos que fazer os nossos filhos, ou quem já tem, ou quem vai ter, nós temos que fazer os nossos filhos enxergar em nós o amor do Pai. Nós temos que viver uma vida dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, que o nosso filho, a nossa filha, olhe para nós e diga: olha, eu quero ser um crente igual ao meu pai. Eu quero ser uma crente igual a minha mãe. Oh, por que eu estou dizendo isso? Porque o filho está dentro de casa. O filho é aquele que vê o pai sem camisa. A filha é aquela que vê a mãe em trajes de dormir. Oh, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a sociedade me vê de terno e gravata. A igreja está me vendo agora bem vestido, com terno, com uma gravata, com aparência. Mas aqueles que estão dentro da minha casa conseguem me ver no meu momento íntimo, no meu momento de tranquilidade, quando eu estou sem o meu terno, quando eu estou sem a minha gravata, muitas vezes naquele momento de recreação com as crianças, que a gente tira a camisa, coloca uma bermuda e vai rolar com eles. É neste momento que a sociedade não está ali para nos aplaudir pela roupa, pelos títulos, pelos méritos que nós temos recebidos nesta vida. É que começa a nossa vitória dentro da nossa casa. Naamã tinha roupa bonita, a sociedade via ele em cima de um cavalo poderosíssimo, cheio de medalhas, mas quando ele entrava dentro de casa, quando ele tirava aquela farda, não era a roupa bonita que se via, não era a medalha que se via, não era a condecoração que se via, senão lepra. Nossos filhos têm que olhar para nós e ver um corpo são. Nossos filhos não podem olhar para nós e ver doença na nossa vida. Muitas vezes nós estamos vivendo a aparência lá fora. Muitas vezes nós estamos vivendo aquela vida assim que todo mundo vê mil maravilhas, mas os nossos filhos sabem aonde estão as nossas feridas. Quem está dentro da nossa casa consegue enxergar as nossas falhas. Por isso que muitas vezes nós estamos querendo que a escola eduque os nossos filhos, que a escola os transforme em grandes homens. Muitas vezes nós estamos querendo que a escola dominical ensine tudo para os nossos filhos. Muitas vezes estamos querendo que o pastor da igreja ensine os nossos filhos. Mas pode ter a melhor palavra aqui no púlpito, pode estudar na melhor faculdade que você puder dar para o seu filho, mas se quando ele chegar dentro de casa, ver você na sua intimidade, despido de toda aparência, e não te admirar, e não te reconhecer como um exemplo, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, o pastor pode se esforçar,
O professor pode se esforçar, mas muito pouco êxito você terá, porque ele está olhando para a sua vida. A sua filha está olhando para a sua vida. Muitas vezes estamos ganhando o mundo, mas perdendo a nossa própria família. Muitas vezes estamos ganhando muitas batalhas lá fora, mas a batalha mas a batalha mais importante que Deus colocou na nossa mão para ser vencida é a nossa família. Mais importante do que tudo na face desta terra é cuidar da minha família. Eu posso ter o sucesso que tiver lá fora, eu posso ter o dinheiro que eu conseguir ganhar lá fora, posso ter a posição maior que eu conseguir galgar lá fora, mas se eu perder a minha família, serei um derrotado. Porque o Senhor instituiu a família. O Senhor te chamou para você ser vencedor dentro da sua casa. Muitas vezes estamos sendo vencedor em um mundo que tem 7 bilhões de habitantes. Muitas vezes nós estamos fazendo a diferença em um mundo que agora completou 7 bilhões de habitantes. Você imagina o que é isso? 7 bilhões de pessoas. É muita gente. E nós encontramos pessoas hoje se destacando em meio a 7 bilhões de pessoas. Só que a hora que ele entra em 4 paredes, que tem 3, 4, 5, 6, ele não é reconhecido. Porque o seu corpo está leproso. E prova disso, que somente quem está dentro de casa consegue mostrar as nossas falhas, consegue mostrar os nossos defeitos. Essa menina que foi presa lá em Israel e trazido para dentro da casa do general Naamã, menina fiel, era escrava, mas crente, exemplo dos filhos de hoje. Não importa o que você passe, meu jovem, minha jovem, não importa qual seja a tribulação que o mundo possa te oferecer, mas tome exemplo dessa menina aqui, que foi escrava para a terra da Síria, foi capturada em Israel, foi viver longe dos seus pais, mas permaneceu fiel ao seu Deus, porque eu acredito que lá na casa dela, em Israel, os seus pais eram exemplos. Acredito eu que pela sua postura aqui, lá na casa dela, ela tinha um pai que servia ao Senhor, ela tinha uma mãe que temia ao Senhor, ela tinha algo diferente na sua vida em quem se espelhar. Porque assim, quando nós temos em quem nos espelhar, quando os nossos filhos nos espelham, queridos, quando eles vão para o mundo e começam a ver as imundícias, começam a ver as coisas que estão lá, e diz: não, meu pai é diferente disso aí, a minha mãe é diferente disso tudo, não é essa vida que eu quero para mim, não, eu quero uma vida igual do meu pai, igual da minha mãe. E acredito que essa menina aqui era escrava sim, estava presa sim, mas permanecia fiel ao seu Deus. Por quê? Porque ela lembrava dos seus pais lá de Israel, falava: estou aqui na terra da Síria, num povo idólatra, num povo pecador, mas aqui também farei menção do meu Deus, porque eu aprendi na minha casa, eu aprendi com o meu pai, eu aprendi com a minha mãe, que a
Deus no céu, só um Deus que salva, só um Deus que cura, só um Deus que liberta, só um Deus que leva para o céu. Aleluia! É o exemplo que nós temos que dar para os nossos filhos. Eles têm que nos seguir pelo nosso exemplo. Quantas vezes nós vemos pessoas arrancando a cinta: ou você vai ou você apanha. Não é assim que nós temos que ensinar os nossos filhos. Não é na base que nós somos fortes e tem que vir na força. Não, nós temos que mostrar para os nossos filhos que dentro de nós habita o Espírito do Senhor. Nós temos que mostrar para os nossos filhos que dentro de nós tem um Espírito que é mais forte do que nós, que dentro de nós tem um Espírito que é mais forte que eles, porque a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então muitas vezes nós estamos querendo que os nossos filhos sejam algo que nós não estamos sendo. Estamos vivendo de aparência, mas estamos querendo que os nossos filhos sejam crentes verdadeiros. Não respeitamos as nossas esposas e estamos querendo que os nossos filhos, as nossas filhas, respeitem as suas esposas. A mãe passa a vida sem respeitar o marido, depois a filha casa, ela quer que a filha respeite o marido. Ela passou a vida ensinando a filha que não deveria se respeitar o marido, que deveria passar por cima do marido, e agora quer ensinar a filha na força que ela deve honrar o seu marido. Outro dia eu ouvi uma palavra dentro da minha casa que eu me emocionei. Nós brincando lá sobre casamento, né? Que os filhos vão crescer, vão casar, e a gente tem que começar desde cedo, já orar pelo futuro dos nossos filhos. Nós não podemos começar a orar pela vida sentimental dos nossos filhos quando tiver 18, 20, quando chegar a hora de namorar, noivar e casar. Nós temos que cobrir os nossos filhos com oração desde quando eles nascem. Nós já temos que mandar baixar, que colocar a mão sobre eles, seja do tamanho que for, e dizer: Senhor, eu abençoo a vida sentimental da minha filha, do meu filho. Senhor, prepara a família do meu filho, da minha filha, que um dia ela vai constituir, que um dia ele vai constituir. Senhor, eu não sei em que lugar na face desta terra está a pessoa que o Senhor vai escolher para estar ao lado dela, mas já vai preparando o caminho, já vai abençoando, já vai guardando, porque nós não podemos, queridos, esperar para preparar o caminho somente quando nós vemos o rapaz e dizemos: eu gosto dele. Quando vemos a moça e diz: olha, eu me simpatizo com essa moça. Não, nós como pais, nós temos que preparar o caminho dos nossos filhos espiritualmente desde cedo. Passamos a vida sem orar pela vida sentimental dos nossos filhos. Passamos a vida sem orar pela família que os nossos filhos vão constituir. E depois nós ficamos questionando as más escolhas. Como estava dizendo, ouvi algo dentro da minha casa que me emocionou. Que brincando lá sobre casamento, e a minha filha disse: ela disse: um dia, quando eu for casar, eu quero arrumar uma pessoa, um homem igual ao meu pai. É o nosso exemplo que vai ganhar os nossos filhos, não é a nossa cinta,
não é a nossa vara, não é os nossos gritos, não é as nossas ameaças, mas é mostrar para eles que nós amamos o Senhor. É mostrar para eles que mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 em outro lugar. É mostrar para eles que é melhor você ter pouco com Deus do que o muito com o mundo. É mostrar para eles que é melhor ter uma vida simples e humilde com o Senhor abençoando, do que ter uma vida cheia de aparência lá no mundo, longe da presença do Senhor. É o nosso exemplo, é a vida que nós levamos hoje, que vai mostrar quem serão os nossos filhos amanhã. Deus quer que nós refletimos nesta manhã, queridos. Meu Deus. Muitas vezes nós deixamos os outros educarem os nossos filhos. Muitas vezes nós temos uma geração de filhos neste mundo que não foram educados por pai, que não foram educados por mãe, mas foram educados pela Xuxa, que foram educados por satanistas que estão na televisão tentando ganhar os nossos filhos. Nós temos filhos dessa geração que não foram educados por seus pais e por suas mães, mas foram educados pelos desenhos, muitas vezes pornográficos, que a Disney produz, cheios de satanismo, cheios de coisas para deixar os nossos filhos rebeldes. Mas você pode estar perguntando: o pregador não deixa os seus filhos assistirem televisão, não deixa assistir os programas? Eu deixo. Só que primeiro eu vou saber o que eles estão assistindo. Eu vou dizer que programa eles podem assistir. Está aqui a minha filha. De vez em quando lá em casa tem um negócio chamado bloqueio de canal. Ele entra em operação. Porque é nós que temos que educar os nossos filhos. Não é eles que têm que dizer para nós o que eles têm que assistir ou não têm. Mas é você que tem que direcionar aquilo que você quer que os teus filhos assistam. É você que decide o futuro do seu filho. E essa menina, uma bênção na mão do Senhor, um exemplo de filho e de filha. Agora ela estava presa, e o Senhor o colocou dentro da casa do general Naamã. O Senhor levou ela para trabalhar dentro da casa do general Naamã. E a menina, chegando ali, dentro daquela casa, acredito, até luxuosa, uma casa muito bonita, acredito que a menina
até se admirou, né? Que casa bonita, que piso bonito, porcelanato aqui no chão, ar-condicionado split na parede, coisa boa, hein, general? Que casa bonita, sofá o melhor que existe na melhor loja aqui da Síria, tapete persa, que casa bonita. Acredito que ia lá com a sua senhora, minha senhora, olha, a sua casa é muito linda, viu, minha senhora? Olha, a sua cozinha aqui é de última geração. É muito bom cozinhar aqui nessa cozinha de última geração. Olha aqui, tem lava-louça. Eu não tenho nem trabalho de ficar lavando a louça depois das refeições. Tudo de última geração. Aí eu acredito que aquela menina olhou para sua senhora, depois de ter conseguido conquistar a confiança dela, porque eu vejo nessa menina que, embora a Bíblia cita muito pouco sobre ela, mas eu consigo ver nela aqui as características de José. Por quê? Porque para ela ter a liberdade de fazer o que ela fez aqui, ela já tinha conquistado a confiança da sua senhora. Então acredito que numa daquelas conversas da tarde, ela diz para a sua senhora: olha, minha senhora, muito bem, muito bom, seu marido é um homem de grande posição, a senhora vive aqui num palacete, que bênção, né, minha senhora? Mas me perdoe, me desculpe, mas eu vejo uma coisa no general que as pessoas lá de fora não estão conseguindo ver. A senhora me permite apontar o problema e já dar o remédio? Ela diz: pois não, minha filha. É que o povo lá fora está vendo o grande general Naamã com sua farda, com suas medalhas, mas eu que estou vivendo aqui dentro da casa de vocês, eu que sou uma simples serva aqui dentro da casa de vocês, quando o general chega, que ele tira aquela roupa bonita, quando ele vai pendurar aquela roupa bonita, que eu tenho que ir lá para guardar, eu vejo ele só de camiseta, eu vejo ele assim, em trajes de andar dentro de casa, eu vejo que ele já não dorme mais com a senhora, por causa desta lepra que está alojada na vida dele, por causa dessa lepra que está alojada no corpo dele, porque Naamã só estava vivendo dentro de casa ainda, porque ele tinha uma grande posição na Síria, porque o estado de lepra dele era proibido viver no meio do povo. Por isso que quando ele vai ao rei, o rei se apressa logo em dar carta para ele, mandar ele para Israel, para ver se ele fosse curado. Porque Naamã estava vivendo ali, com a sua lepra escondida debaixo da sua farda, porque o rei dizia: eu não posso mandar ele para longe da cidade, para onde ficam os leprosos, eu não posso perder esse homem. Então acredito que Naamã disse, que o rei disse para Naamã: Naamã, enquanto a farda conseguir ir cobrindo a sua lepra, você vai ficando aí. Enquanto a farda conseguir ir cobrindo a sua doença, você vai ficando aí. Mas na casa de Naamã, ele já não podia mais dormir com a sua esposa, por causa da sua lepra. Acredito eu que aqui na situação que ele estava, ele já não podia mais
ter uma vida conjugal normal com a sua esposa por causa da sua lepra. E hoje, queridos, o diabo tem infestado homens e mulheres de uma tal forma que muitos já não conseguem mais ter uma vida normal dentro de casa. Muitos casais que a gente olha são uma bênção, mas quem está morando lá dentro de casa está dizendo: não dorme nem junto mais. Um dorme num quarto, o outro dorme no outro. Um fica para um lado, o outro fica para o outro. Existe uma ilustração de uma criança que chegou no pastor e disse: pastor, a minha vontade é que os meus pais morassem aqui dentro da igreja, pastor. E o pastor ficou curioso com a pergunta: mas por que, meu filho, você desejaria que os seus pais morassem aqui dentro da igreja? Pastor, é porque aqui eles são uma bênção. É porque aqui eles são maravilhosos. Porque quando chega dentro de casa, nem o diabo consegue ficar lá, porque o negócio fica feio por lá, pastor. Quando vem para cá, é uma bênção, pastor. Mas quando volta para lá, só o sangue do Cordeiro de Deus para dar conta do negócio. Então nós encontramos pessoas hoje vivendo essa vida de aparência. Pessoas que não conseguem mais se relacionar com seu marido, com a sua esposa. Pessoas que estão ali, muitas vezes já dormindo em quartos separados. Ou quando não estão dormindo em quartos separados, já não são mais uma só carne, como disse o Senhor, que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, deixará a mulher, o seu pai e a sua mãe, e os dois se tornarão uma só carne. Estão dormindo na mesma cama, mas já não são mais uma só carne. Já não é mais um só espírito, já não é mais um só coração. A lepra tem invadido a vida de muitas pessoas, a lepra do pecado. Nós temos pessoas que quando casaram, fizeram juras de amor eterno diante do altar. A sua mulher era a mais linda do mundo, era a princesa adorada. O seu marido era o príncipe encantado. O tempo passou. Como diz aí fora, o carro andou. E hoje tem gente dormindo numa cama, mas só está ali o corpo dele, porque os pensamentos estão muito distantes. Aquela pessoa que está dormindo do lado dele, do lado dela, que antigamente ele dizia: eu quero casar logo, meu pai, eu quero casar logo, minha mãe, porque eu não vejo a hora de dormir abraçadinho com ele, eu não vejo a hora de dormir abraçadinha com ele, eu não vejo a hora de deitar e acordar do lado do amor da minha vida. Falavam para o pai e para a mãe, casaram, o tempo passou, aí está ali dormindo do lado daquela pessoa que ele dizia que era o amor da vida, que ele dizia que era a mulher mais linda da face dessa terra, que ela dizia que ele servia para ser ator lá em Hollywood, que nem Brad Pitt chegava perto dele.
Aí o tempo passou. Aí chega as circunstâncias que está ele e está ela ali dormindo na mesma cama. Mas o pensamento está em alguém que está lá fora. O pensamento está em alguém lá fora e está dizendo: como ela é bonita, como ela é linda. Ela quem? A sua esposa que está deitada aí do seu lado? Não, a mulher do vizinho, a irmã lá da igreja, aquela moça que estuda comigo lá naquele lugar, que trabalha comigo lá naquele lugar. Talvez a mulher dormindo do lado do marido está ali suspirando. Ah, como ele parece o Leonardo DiCaprio. Quem? O seu marido que está dormindo ao seu lado? Não. Aquele que trabalha lá no supermercado, lá na padaria. Oh, meu Deus. Muita gente pensa que adultério é somente o fato de ir para a cama com outra pessoa. Tem gente que está deitado dentro do seu quarto, deitado com a sua esposa e está adulterando, porque o seu coração está lá nas meretrizes, o seu coração está nas pessoas que estão lá no mundo, o seu coração está em outra pessoa, de repente do seu passado. Mas o Senhor nesta noite tem cura para vidas nesta manhã. O Senhor tem tanto remédio para curar, quanto antídoto para não deixar isso acontecer, nem na minha e nem na sua vida. Você pode estar dizendo: isso não tem acontecido comigo. Glória a Deus por isso, que o Senhor tem te mantido firme nos votos que você fez. Mas nessa noite o Senhor vai vacinar você, para que se isso não aconteceu até hoje, também daqui para frente não vai acontecer sobre a sua vida. Meu Deus, aleluia. Porque a vida anda, e o Senhor vai nos guardar, para que nós consigamos manter-nos fiel um ao outro, querido. Para que os nossos filhos venham realmente casar com pessoas que Ele vai dizer, quando conhecer: olha, ela é uma princesa. Quando no dia do casamento vai dizer: eu estou casando com uma princesa. Que quando se passar 10 anos, ele vai olhar para ela e vai dizer: é minha princesa. Oh, meu Deus. Quando completar as bodas de prata, 25 anos, ele vai olhar para ela: continua minha princesa. Ah, quando chegar nos 50 anos, nas bodas de ouro, os sinais dos tempos já terem chegado, algumas ruguinhas já terem aparecido, algumas coisas já terem caído, muitas coisas terem mudado, muitos filhos terem chegado. Vai chegar lá nas bodas de ouro e ele vai dizer assim: é a minha princesa. E eu vou dizer mais, hein? Está mais linda hoje do que quando eu casei com ela. Está mais bonita hoje do que no dia do casamento. É Deus que faz isso, queridos. Ele quer gerar esse sentimento nos nossos corações, porque a beleza não está no corpo. Nós temos que aprender isso, que quando nós casamos com alguém, nós não estamos casando com aquela menininha bonitinha, com aquele rapazinho todo bonitinho. Nós temos que saber que os sinais dos tempos chegam na minha vida e na sua vida. Você que tem o corpo todo perfeito hoje, amanhã poderá não ter mais. Você que é um rapazinho todo certinho hoje, o tempo vai chegar na sua vida, os sinais do tempo vai chegar na sua vida. Na minha já está chegando, tem um negócio chamado barriga aqui, ó, que já começa a querer despontar, umas ruguinhas que já vai chegando aqui, o cabelo que já começa a embranquear.
Mas nós temos, queridos, é que amar o amor verdadeiro. Por isso que um conselho eu dou aqui, ou aos jovens que estão aqui que não casaram, os pais que têm filhos aqui que vão casar, que ainda vão passar por esta fase, que vocês vão ter que aconselhar a aparência.